Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do cenário econômico de hoje, com a liberação do Fundo de Garantia, com medida justamente para estimular a economia. Segundo o governo, o anúncio foi feito inclusive agora há pouco, o trabalhador vai poder sacar até R$ 500 de cada conta que ele tiver, ou seja, ativa ou inativa ali no Fundo de Garantia por tempo de serviço. O saque será anual e permanente, ou seja, não é apenas neste ano. O objetivo é justamente até 2020 injetar na economia 42 bilhões de reais. A Petrobras anunciou ontem à noite a venda de 30% da BR Distribuidora, ou seja, é uma privatização na prática da companhia, da subsidiária. Isso fez aumentar, inclusive, o preço das ações da BR. A gente vai falar sobre essa política de desinvestimento das estatais e também do governo federal. As ações da subsidiária subiram, o Ibovespa também pegou carona, subiu hoje, o dólar caiu, tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Bom, eu quero lembrar você, como a gente faz sempre aqui na abertura do programa, que nós estamos sendo transmitidos ao vivo pela página da TV Brasil no Facebook e hoje tem uma novidade também. Também pelo YouTube. Transmissão ao vivo no YouTube, no canal da TV Brasil no YouTube. Nós estamos ainda, só uma ressalva, em fase de testes, portanto, obviamente, ainda estamos ali colocando tudo para funcionar perfeitamente bem, mas hoje você já pode acompanhar em primeira mão também essa transmissão pelo canal da TV Brasil no YouTube, o Cenário Econômico. E claro, o Cenário Econômico fica arquivado ali também, você pode assistir depois, assistir mais vezes, inclusive enviar o programa para suas pessoas, para os seus amigos, compartilhar com seus amigos. Então, portanto, no Facebook e também no YouTube agora o Cenário Econômico, pelo menos em fase de testes. No Facebook nós já estamos há muito tempo. O YouTube ainda nessa fase de testes, a gente vai atualizando vocês quando a gente tiver isso em definitivo. Mas hoje você já pode assistir também, além aqui pela televisão, pelo canal da TV Brasil, no YouTube e também no Facebook. Aliás, no Facebook você pode também já participar e enviar seus comentários. Bom, agora há pouco o governo confirmou e explicou as regras da liberação do Fundo de Garantia por tempo de serviço. O valor vai ser de R$ 500 por conta que o trabalhador tiver no fundo. As regras foram estabelecidas, é uma medida de incentivo à economia neste momento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez menção a isso, mas disse que os estudos já começaram lá no começo do ano, está acontecendo agora, isso vem num bom momento. Mas o Paulo Leite está conosco em Brasília e tem mais informações desse anúncio que foi feito agora há pouco pelo governo federal em Brasília. Paulo, boa noite, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotto, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Exatamente, esse anúncio começou às 4h15 agora da tarde e terminou às 5h10, 5h15. A liberação desse dinheiro, portanto, foi oficializada nessa cerimônia no Palácio do Planalto aqui em Brasília. A retirada vai valer para as contas ativas e inativas do FGTS a partir de setembro, mas tem limite, como você mesmo falou aí, né? R$ 500 por conta. O saque também se aplica ao PIS e ao PASEP, a bônus que são pagos a quem ganha, em média, até 2 salários mínimos por mês. No ano que vem, vai ser criado também o chamado saque aniversário, que vai permitir sacar anualmente uma parte desse saldo. Bom, pelas contas do governo, 106 milhões de brasileiros poderão sacar o dinheiro. Esse número é do presidente da Caixa que participou da cerimônia. E ao todo, também, segundo aí a área econômica do governo, as retiradas vão chegar a 42 bilhões de reais neste e no próximo ano. 30 bi este ano e 12 bi no ano que vem, o que pode significar aí um aumento de 0,35 pontos percentuais no PIB nesses 2 anos, número aí de Adolfo Saxida, que é do Ministério da Economia. Agora, uma possibilidade, claro, saca quem quiser. Para lembrar, essa conversa começou a vir a público na semana passada, quando o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, falaram sobre esse assunto. Outra lembrança, o governo Temer liberou saques no FGTS entre março e junho de 2017, há 2 anos, portanto. Mas naquela ocasião, só foi possível mexer nas contas inativas, dessa vez, conta ativa e inativa. Segundo a Caixa Econômica Federal, naquela oportunidade, 2017, quase 26 milhões de pessoas retiraram 44 bilhões de reais. Para fechar,
tem FGTS, né? É bom a gente sempre lembrar, quem trabalha com carteira assinada. É o caso das contas ativas, quem está no mercado. E quem trabalhou com carteira assinada, caso aí das contas inativas. Resumindo então, Piotr, os saques do FGTS começam em setembro, agora deste ano, com limite de R$ 500 por conta. Também vai poder sacar aí o abono PIS/PASEP, mas nesse caso o limite, a data, ainda não foi divulgada. Eu volto com você, Piotr. Muito obrigado, Paulo. Vamos fazer só alguns comentários rápidos sobre a questão do FGTS. O valor de R$ 500 por conta, ou seja, se você tiver ali 3 ou 4 contas, obviamente que você pode tirar R$ 500 de cada uma, o seu limite, portanto, é de 500 por conta, vezes 4, nós estamos falando de R$ 2.000. Para você ter uma ideia, nós consultamos o Boa Vista SCPC e o ticket médio de dívida que se tem ali das pessoas endividadas que estão com o CPF negativado é pouco acima de R$ 2.000. O que demonstra claramente que boa parte desse recurso pode sim ser usado para pagar a dívida. Mas aí vale aquela dica que eu dei recentemente aqui no cenário econômico. Se você usar o dinheiro do FGTS para abater parte da sua dívida ou pagá-la integralmente, dependendo de quanto você vai poder sacar, de quantas contas você tem, levando-se em conta todo o perfil individual, obviamente, de cada um, lembre-se que é você quem tem o poder. Se você tem o dinheiro, você vai lá e impõe condições ao banco, porque a alternativa do banco é não receber e esperar todo o processo, se estiver na justiça, para receber ou tentar recuperar de alguma outra maneira, você passa a ter o poder. Eu já acompanhei como jornalista a negociação de dívidas de empresas. E as empresas, quando vão à instituição financeira, ao banco, ou a quem emprestou dinheiro para elas, e vão ali justamente para tentar pagar ou abater a dívida, jogam extremamente pesado e vão lá com uma equipe técnica poderosa, porque, obviamente, a empresa sabe que ela detém o poder de resolver o problema da dívida. E o banco, ou a instituição financeira que foi o credor, ou seja, que emprestou o dinheiro, tem a alternativa de receber ali, talvez com um desconto muito grande, talvez em condições muito favoráveis ao devedor, mas a chance de receber e resolver o imbróglio daquela dívida. Então, não vá, e isso vale porque eu estou usando a mesma lógica de empresas para o cidadão comum, não vá de cabeça baixa não, vá para negociar e negocie duro. Até porque nós mostramos com muita frequência aqui no cenário econômico, os juros cobrados em várias modalidades de crédito, sobretudo do cartão de crédito, são absurdamente extorsivos. Não faz nenhum sentido você pagar 300% de dívida de juros no cartão de crédito. Aliás, era maior. Dívidas que já estão lá foram, por exemplo, de cartão de crédito a 450% ao ano. Você pagava 15%, 16%, 17% ao mês. Ou seja, isso tudo precisa ser levado em conta. Ou seja, é um juro que fez uma dívida, de repente, de R$ 1.000, se tornou uma dívida de R$ 5.000 do nada. Não faz sentido essa dívida. Por isso que você pode negociar e negociar duro um desconto se você usar esse recurso justamente para abater dívida e recuperar o seu CPF e voltar ao mercado de crédito. Porque você, recuperando seu CPF, ou seja, saindo dessa condição de negativado, você pode voltar a comprar a prazo. As lojas começam a oferecer crédito novamente a você ou você até tomar um novo empréstimo, dependendo da sua situação. Bom, essa é a dica. A outra dica é que parece que R$ 500 é um valor baixo. O governo explicou dizendo que está justamente preocupado com as pessoas de mais baixa renda, mas um dado da Caixa Econômica mostra que 80% das contas têm em torno de R$ 500 depositados ali. Então, para muita gente, R$ 500 é um valor importante. E um pouco maior, 87% tem até R$ 1.500, R$ 1.400. Se a gente usasse aquele 35% do valor da sua conta para poder sacar, dá mais ou menos em torno de R$ 490, R$ 500. Ou seja, os R$ 500 que eu mesmo, no primeiro momento, quando analisei, falei assim, parece um valor baixo, mas com esses dados oficiais da Caixa Econômica de que a maior parte das pessoas tem R$ 500 nas contas, ou seja, isso sim pode ser um fator muito importante para a injeção desse dinheiro na economia, de pessoas que vão usar esse recurso. E mais uma outra observação. Agora a medida é permanente, isso pode acontecer todo ano, você pode ir lá sacar esses R$ 500 todo ano. Não é só esta medida que está sendo tomada este ano, ou seja, é mais uma opção que o trabalhador pode escolher retirar ou não, como o Paulo Leite já informou, começa agora no mês de setembro. Bom, vamos falar de um outro assunto. Ontem à noite, até para justamente depois do fechamento dos mercados, antes da abertura de hoje, a Petrobras anunciou a venda de 30% das ações que ela tinha da participação. Na verdade, ela tinha uma participação de 71%, vendeu 30% desses 71%, tem 41 e pouco, ou seja, 41% agora. Isso demonstra claramente que a empresa privatizou,
perdeu o controle acionário da BR Distribuidora. Isso é um incremento de caixa para a Petrobras, mas é uma mudança completamente dentro da lógica da empresa agora, nesse novo governo, do que se chama de desinvestimento, ou seja, focar num determinado negócio, abrindo mão de outros. Nós vamos ao Rio de Janeiro, com o Maurício de Almeida está conosco, que tem mais informações dessa operação anunciada pela Petrobras, que já teve impacto no mercado. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Essa venda de ações da BR Distribuidora foi autorizada pelo Conselho de Administração da Petrobras, que decidiu calcular o preço unitário de cada ação em R$ 24,50. Como você falou, foi autorizada essa venda de 30% das ações da Petrobras. A Petrobras, da BR Distribuidora. A Petrobras detinha 71,25% das ações. Vendendo 30% das ações, passa a ter 41,25% do capital da BR Distribuidora. O que seja, na prática, a Petrobras vai deixar de ser a sócia majoritária, o que significa a privatização da BR Distribuidora. Com essa venda de 30% das ações da BR Distribuidora, a Petrobras vai arrecadar algo em torno de 8 bilhões e meio de reais. E um lote suplementar de ações da BR Distribuidora também poderá ser vendido. Nesse caso, o capital da Petrobras vai cair para 37,5% das ações da BR Distribuidora. E ao todo, a Petrobras vai arrecadar 9 bilhões e 600 milhões de reais. Como você falou, Piotr, a Petrobras abriu o capital da BR Distribuidora em 2017. Isso acabou fazendo muito bem para a BR Distribuidora e também para os acionistas dessa companhia. Desde 2017, quando o capital da BR Distribuidora foi aberto, a empresa valorizou cerca de 80%, passando a ter um valor de mercado que era, em 2017, 19,9 bilhões e atualmente chegou a 31,5 bilhões. E o mercado vê com muitos bons olhos essa privatização da BR Distribuidora, ou seja, esse valor pode aumentar ainda mais. A BR Distribuidora está presente nos 26 estados do Brasil e também no Distrito Federal e administra mais de 8 mil postos de combustíveis. Como você falou, Piotr, a venda dessas ações serve para tentar equilibrar as contas da Petrobras e reduzir a dívida bilionária da companhia, que está calculada em 372 bilhões de reais. Nos próximos meses, a Petrobras também deve anunciar a venda de 8 das 13 refinarias que possui. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, o governo atual e a sua política econômica escolheu justamente nesta política econômica que adota uma estratégia de desinchar o Estado brasileiro, que atualmente é gigante por natureza. Hoje nós temos um Estado pesado que custa muito caro, não para o governo, custa para o contribuinte. O mesmo acontece com as estatais. Há uma lógica de focar as estatais em estratégias de negócio onde elas são melhores e, claro, vender. Até porque no caso da Petrobras especificamente, o Maurício já fez menção, ela tem uma dívida. Ou seja, quanto custa essa dívida e quanto custa manter uma subsidiária. Então, vende a subsidiária, abate a dívida e, obviamente, o dinheiro reinveste na área que ela escolher como estratégica. Vamos lá. Só para se entender, claro que teve repercussão no mercado, a Petrobras hoje caiu 0,64, até porque estava subindo esses dias. A BR Distribuidora hoje terminou o dia com 1,19% de alta. Foi até maior durante o dia, mas a alta foi de R$ 26,32 por ação. Vamos entender um pouco dessa política de desinvestimento anunciada pelo governo, que a gente está vendo, inclusive, acontecendo nas estatais. Na semana passada, o Instituto de Resseguros Brasil, que na verdade é uma espécie de seguradora das seguradoras, uma seguradora, por exemplo, faz ali uma garantia com esse instituto para, se tiver problemas com as suas apólices, ela poder recorrer a alguém. Vamos lá. A venda da participação do Banco do Brasil e do governo brasileiro rendeu aos cofres 7 bilhões e 400 milhões de reais. Quase 7 bilhões e meio aqui. A BR Distribuidora, agora, 8 bilhões, 560 milhões, o Maurício já nos anunciou, e esse valor pode crescer para 9 bilhões, pouco mais de 9 bilhões e 600 milhões de reais, se ela vender um pouquinho mais da participação da Petrobras na BR Distribuidora. E tem ainda o mercado de gás, que hoje há, na verdade, um monopólio de fato não legal, porque esse monopólio já foi quebrado lá atrás, mas a Petrobras tem hoje um monopólio na exploração e na venda do gás natural. E o objetivo do governo é atrair o setor privado justamente para tentar reduzir o preço em até 40% do gás.
Nas 20 maiores economias do mundo, o Brasil tem um dos maiores preços do gás. E isso, claro, influencia no custo do Brasil, porque as empresas consomem gás como forma de energia, para poder exatamente fazer funcionar as empresas. Esse valor é muito alto. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 1 milhão de BTUs, que é exatamente a medida de gás, custa em pouco mais de $3. No Brasil, custa $10. Isso demonstra o porquê que, às vezes, a gente perde competitividade no mundo. O produto industrializado brasileiro perde valor, porque, claro, o custo do empresário brasileiro é muito mais alto. Quando o governo fala em atrair o setor privado, quebrar o monopólio da Petrobras, que na verdade já foi quebrado, mas conseguir atrair o setor privado e aumentar a competição, aumentar a oferta justamente para fazer baixar o preço do gás, que vai chegar, obviamente, também no consumidor final, que compra ali seu botijão de gás. Mas isso tudo é uma estratégia de desinvestimento. Eu conversei sobre o assunto com o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, e ele comenta justamente essa política, inclusive com o anúncio agora recentemente da BR Distribuidora. Acompanhe. Olá, Piotr. A medida de privatização da BR Distribuidora, assim como aconteceu com os aeroportos recentemente, e deve acontecer com algumas concessões também, parcerias público-privadas, além de ser uma promessa de campanha do governo, é um ponto importantíssimo para a nossa economia. Nós necessitamos de um Estado enxuto que tenha a menor demanda fiscal possível, ou seja, demande menos dinheiro do contribuinte e que possa eficientemente se utilizar dos recursos que tem. Nós temos deficiências em educação no Brasil, se gasta demais e se gasta mal gasto. Nós temos gastos enormes com saúde, que também se gasta demais e se gasta mal gasto. E aí nós temos as estatais, boa parte das estatais que necessitam injeções anuais de dinheiro para continuarem rodando e muitas delas não têm nem sequer uma questão de gestão. É uma gestão estatal que não tem compromisso com o lucro. Muitas delas acreditam-se ter função social, mas a maioria sim é um problema grave em termos de gestão e de custos ao governo. O Estado menor é importante ao Brasil agora, principalmente com a necessidade de mantermos juros baixos, porque sempre que o Estado está grande, o Estado demanda cada vez mais recursos, ou seja, cada vez mais dinheiro. Esse dinheiro, quando não vem de impostos, ele vem da emissão de títulos. A emissão de títulos, ela efetivamente é a emissão de moeda. A emissão de moeda pode gerar inflação e essa inflação demanda juros mais altos para que os investidores continuem a investir no Brasil. Ou seja, o Estado menor é também o Estado que gera menos inflação e é o Estado que gera menos juros altos. Muito obrigado, Jason. Bom, claro que tudo isso teve repercussão no mercado financeiro. Vamos lá, o Ibovespa hoje com uma alta de 0,4%, com essas medidas de incentivo para retomar o crescimento econômico, melhorar a performance do PIB neste ano, já nesse segundo semestre, e também, claro, o noticiário corporativo. A máxima foi de 104.570, 104.119, muito próximo da máxima hoje. As ações Vale caiu, as ações da Vale caíram, Banco do Brasil também, Itaú, Bradesco subiu 1,88%. E o dólar com uma queda de 0,10% a R$ 3,76. Bom, deixa eu só dizer aqui, olha, a Gren Oliveira, Carla Medeiros e Adilson Silva estão comentando já no YouTube, muito obrigado pela participação. O Eduardo Oliveira, ele está falando aqui, logicamente que a liberação do FGTS é pontual, precisamos urgentemente emplacar a reforma tributária. Sim, são passos de macro e microeconomia para fazer a economia ser retomada no país. O Marcelo Dalém está escrevendo aqui, com o risco país no nível que está, a reforma da Previdência aprovada, tem chance de recuperarmos o nosso grau de investimento ainda este ano? Sim. Se a reforma for aprovada e se vir justamente essa recuperação também com medidas de criar um ambiente econômico melhor, esse grau de investimento, ou pelo menos melhorar o nível, o risco Brasil, isso obviamente as agências vão rever ainda este ano. Elas condicionaram a reforma da Previdência, isso está muito claro e deixaram isso muito evidente nos comentários anteriores, nos relatórios anteriores. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre crédito ao consumidor aqui no cenário econômico, eu volto depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico, uma participação aqui pelo Facebook. O Ricardo Lodge escreve o seguinte: já que o saldo do FGTS é tão mal remunerado, não poderia o governo criar uma opção ao trabalhador de ter tal saldo retido numa conta até que se tenha direito ao saque, como é hoje, ou de sacar periodicamente seu saldo? Essa medida dos R$500 por conta do trabalhador é anual, não é só neste ano que pode acontecer, isso pode ser feito também na data de aniversário nos anos seguintes também, ou seja, é uma maneira do governo dar a liberdade do trabalhador sacar o dinheiro e usar como bem entender, inclusive para uma aplicação financeira que tenha melhor rendimento. Bom, vamos seguir aqui.
O Ricardo Ferraz tem uma informação sobre crédito consignado. Há novas regras no setor e o governo vai intensificar a fiscalização sobre bancos e outras instituições financeiras para que justamente as regras sejam atendidas. Acompanhe a reportagem de São Paulo. Olá, Piotto. Quem é aposentado conhece bem o assédio que os bancos e outras instituições financeiras praticam para a concessão de empréstimos consignados, aqueles cujo desconto é feito diretamente no momento do pagamento do benefício. É ligação de telemarketing, oferta nas ruas e até apelo aos parentes para que os aposentados se comprometam com o financiamento. Diante desse quadro, o INSS determinou em abril que os bancos não poderiam oferecer empréstimos consignados durante os primeiros 6 meses de aposentadoria e que as contas dos novos aposentados devem ficar bloqueadas para esse tipo de produto durante 90 dias. Um acordo foi assinado hoje entre o Ministério da Justiça e o INSS para garantir que a nova regra seja cumprida pelos bancos. A Secretaria do Consumidor já instaurou, inclusive, processos administrativos contra as 10 empresas com mais reclamações registradas sobre empréstimos consignados, empréstimos não autorizados e reserva de margem para cartão de crédito. Os juros consignados do INSS, então, estão entre os mais baratos do mercado, com taxas que variam entre 18% e 28% ao ano. Mesmo assim, elas podem contribuir com o desequilíbrio das finanças pessoais. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, a inadimplência entre idosos de 65 a 84 anos foi a que mais cresceu no primeiro semestre deste ano, 7,5%. Por isso, é preciso tomar cuidado, porque o empréstimo consignado pode salvar na hora do aperto, mas, em contrapartida, pode complicar as finanças pessoais. Piotto. Muito obrigado, Ricardo. Bom, vamos falar sobre, então, crédito. O Otávio Machado, da Acreditas, está conosco aqui. Otávio, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, obrigado pelo convite. Nós falamos sobre crédito consignado. Isso é uma modalidade extremamente... Os juros são menores, as condições são melhores e nós temos justamente uma situação em que o governo está fiscalizando porque percebeu uma série de irregularidades ou de pressão em relação a quem vai tomar o crédito para comprar outros produtos. Sim. Como é que vocês, que são do mercado de crédito, vocês fazem crédito com garantia, não é? Crédito com garantia, e é online, exatamente. É isso? Online. Somos uma plataforma de crédito com garantia online, a principal plataforma. A gente faz crédito e empréstimo, né, com garantia de veículo, de automóvel ou de casa, né, de imóvel. E quanto que cai o juros, se eu olhar para a média da praça? Os juros são extremamente mais baixos, né? A gente tem aí a partir de 1,1% ao mês, que dá em torno de 13% ao ano, com garantia de imóvel. Com garantia de automóvel a partir de 20%, 23% ao ano. Então, essa é uma grande vantagem de, por exemplo, você ter conhecimento sobre vários produtos financeiros que estão disponíveis aí no mercado, né? Mas para quem não tem nenhuma coisa para oferecer como garantia, ainda aí você não consegue um empréstimo? Aí, nesse caso, não. Precisaria ter o carro ou a casa para poder dar como garantia, mas pode fazer operações com o avalista, por exemplo. Ah, também? E a taxa de juros é boa? A taxa de juros é a mesma. É a mesma? Caso, a mesma taxa de juros. Ou seja, o que está mudando o cenário é a garantia em si. Isso, exatamente. Que ainda é uma coisa muito pouco explorada aqui no Brasil e em outros países é uma característica, assim, um crédito muito explorado. Por quê? Você tem um bem que tem um valor e você não está usando esse bem para diminuir o risco que você tem nas suas operações de empréstimo. Então, se você usar esse bem, alienar, você continua usando ele normalmente, mas você deixa ele alienado à instituição como forma de diminuir o risco. Essa instituição pode te cobrar uma taxa mais baixa e até mais do que a taxa, ou igualmente importante do que a taxa, são prazos mais longos. Então, isso faz com que a parcela mensal fique muito mais baixa e um crédito de qualidade está muito voltada para a parcela, né? Vamos pegar um caso muito hipotético aqui. O sujeito está querendo fazer um empréstimo de R$10 mil e a casa dele vale R$150 mil. Tá. Ele aliena a casa toda? Aliena a casa. Se ele por acaso não pagar, acontece o que especificamente? Aí tem várias etapas de cobrança, então vamos primeiro tentar notificar, primeiro a gente tenta falar com o cliente, oferecer algumas opções dele conseguir pagar, senão ele vai passar por um processo de negativação e depois de um tempo a retomada do bem.
para justamente pagar o valor do empréstimo. Para pagar o valor do empréstimo. Mas a taxa de juros não é alterada nesse processo. É a taxa de juros negociada. Exatamente, é negociada. Ou seja, quando em empréstimos muito mais longos, você tem a inflação também envolvendo na parcela, empréstimos de 15 anos, por exemplo, mas refinanciamento com automóvel é aquela parcela fixa e com a taxa negociada. Eu tenho um minuto só, mas isso vocês são uma fintech. Isso. Por que a gente não tinha isso no mercado tradicional com uma taxa de juros atrativas assim? Você está falando de 1,1%, é isso? Exatamente, a partir de 1,1%. Ainda bem que temos agora, porque fintechs tem muita tecnologia e é muito voltada para o cliente. Então, a gente é muito focado no cliente, atender bem o cliente, dar uma taxa melhor, uma eficiência maior. Temos menos custos com burocracia, com agência, então você pode repassar todos esses benefícios para o cliente. Então, hoje em dia, a gente está, felizmente, num cenário que a gente tem mais fintechs aparecendo. E, claro, é competição também para tirar o mercado dos bancos também. É um pouquinho. Um pouco de estratégia disso, de ser agressivo em relação a venha tomar crédito comigo e não com o banco da praça, é isso? Assim, o nosso intuito final é abaixar os juros no Brasil, que é muito alto e que é abusivo. Otávio, obrigado pela gentileza. Muito obrigado, viu? Otávio Machado da Prazer Acreditas conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Boa noite a você. Bom, hoje tivemos a novidade do YouTube. Amanhã eu confirmo se a gente vai continuar com o YouTube, se vai ainda voltar para os testes, mas hoje tivemos YouTube e Facebook. Aqui o seu Cenário Econômico ao vivo também pelas plataformas de redes sociais. Boa noite, até amanhã.